quer dizer, não que não seja interessante apresentar, não é bem isso, mas eu acho que a riqueza maior é a troca. Né? E então a gente vai começar com o Hugo. Só pedir para falar um pouquinho alto por Tá. conta do áudio, tá? Da câmera. Obrigada. Uma coisa que eu queria dizer antes de começar. Eu não escolhia. Foi assim, vai. E aí quando eu vi quem estava na mesa, eu falei, eu não fico feliz. Ter assim um monte de ex-alunos, gente que eu amo, gente que eu conheço há muito tempo. Estou muito feliz, realmente, o Mundomar. Do século passado, né? É do século passado. Então tá. Vou dar início então. Bom dia a todos. Meu nome é Hugo Kert. Sou cria da Unirio, da graduação também. E eu vou falar rapidamente um pouco da minha trajetória, como eu cheguei aqui no mestrado, por que eu vim até aqui. Eu sou aluno do mestrado, orientando do professor Domingos Sávio. E dizer um pouco o porquê da minha pesquisa, que é na área de voz, para artes cênicas, e entender porquê desse meu gosto pelo assunto voz, pela pedagogia da voz, pelo trabalho com atores em voz. Eu sou professor de canto, hoje também. Eu comecei no teatro e depois enveredei para a área da música, fiz uma segunda formação em música também, com uma professora, ex-professora daqui da Unirio, que foi professora daqui durante 15 anos, a Miriam, e eu a conheci na graduação aqui. Então comecei no teatro, nas artes cênicas, e bacharelado, né, em atuação, na época ainda era interpretação teatral, e eu conheci a Mirna dentro da graduação, e já gostava muito de música. Ela trabalhava com teatro musical, então eu achei que esse pudesse ser um caminho interessante para mim dentro da graduação. E na própria graduação eu ficava muito atento, né, e tinha uma predileção muito grande pelas aulas de voz, visto que eu tinha esse trabalho já com a música e eu queria associar uma coisa à outra. Não negando que eu comecei com o teatro, então eu queria poder explorar um pouco mais essa relação canto e fala dentro das aulas de voz. Porém, uma das coisas que mais me inquietaram assim, durante a graduação, foi que o meu interesse pelas aulas de voz, ele era um pouco meu e eu não compartilhava desse mesmo interesse e entusiasmo com outros alunos. E depois eu fui conversar com os professores, a Natália, a Jane Celeste, muito minhas amigas, hoje o próprio Domingos, que hoje é meu orientador, e realmente todos notavam que existia uma certa predileção dos alunos de teatro pelas disciplinas de corpo, pelas disciplinas de atuação, em que você pudesse trabalhar texto e improvisação e dramaturgia e tal, e uma dramaturgia, uma pedagogia vocal mesmo, isso eu falo dentro da Unirio, né? A minha pesquisa vai ficar um pouco fechada dentro da Unirio, porque se a gente começar a expandir para o Brasil, aí é uma pedagogia aí, doutorado, pós-doutorado, e não dá tempo. Mas eu comecei a ver uma inquietação minha em observar os outros alunos com um interesse um pouco menor do que nas outras disciplinas. Isso absolutamente nada em relação às disciplinas em si ou à metodologia que era dada pelos professores, mas era uma coisa dos alunos brasileiros. Depois eu participei de outras oficinas e via que tinha uma questão com a voz ali, que a pessoa ela sabia como utilizar o seu corpo, mas a voz mesmo, o ator fazia uma cisão de um estudo preparatório para a voz e preparatório para o corpo. Né? Visto isso, eu comecei a pesquisar, eu vi que isso poderia ser um tema interessante para abordar no mestrado, por exemplo, e aí comecei a ler de onde que essas outras inquietações pudessem existir. Então, naquele livro, História do Teatro Brasileiro, volume 2, que pega o que nós estamos vivendo hoje na realidade atual do teatro, que é do moderno ao contemporâneo, a pesquisadora professora da USP, a Raquel Fuzzi, destaca, lá no finalzinho do livro, ela coloca todas as tendências contemporâneas, atuais, de corpo, e na hora de falar da voz é uma colunazinha desse tamanho, muito pequena, dizendo exatamente que não tem muito material pronto e sólido de pesquisa de voz, tanto quanto comparado às outras estéticas de corpo, performance, etc.
Ela até diz que, quando se observa um ator brasileiro em cena, percebe-se uma característica bastante disseminada. Poucas vezes tem-se a oportunidade de fruir uma atuação cuja expressão através da voz e da fala tenha o mesmo nível de excelência daqueles encontrados na expressividade do corpo e do jogo do ator. Aí ela conclui dizendo: tanto o comediante como o aluno ator, e aí ela inclui nós, negligenciam a voz e a fala, deixando de dedicar a elas a atenção, o esforço e o entusiasmo que dispensam à atuação e ao corpo. Isso foi escrito em 2013, então é bastante recente essa conclusão. Lógico que isso é uma visão de uma pesquisadora, a gente não pode generalizar, mas eu encontrei nisso um dos embasamentos, um dos motivos pelos quais eu gostaria de seguir na investigação. Então, eu acho que o que eu vou usar agora de metodologia, né, eu estou, para vocês saberem aqui, pé está mais ou menos a pesquisa, eu ainda vou para a qualificação, né, então eu fiz um ano ainda, um ano de disciplinas, e agora que eu efetivamente comecei o laboratório, né, então a minha metodologia vai partir de experimentações práticas, né, que é para justamente ouvir dos alunos, atores, o que eles gostariam de trabalhar em relação à voz e utilizar das práticas que eu vivi na graduação, que agradavam muito, que eram as aulas de corpo, que eram disciplinas de performance, de máscara, por exemplo, alguns trabalhos de pedagogia que pudessem entrecruzar com o trabalho de voz e que não ficasse específico num trabalho vocal separado de um trabalho corporal, mas que as coisas pudessem se misturar. Esse tipo de trabalho não é inédito meu, eu não inventei isso. Existem muitos outros pesquisadores que fazem isso, e eu acho que aqui na Unirio pode ser um agregador, pode ser um trabalho a mais que eu posso trazer, porque encontrei Hernani Maleta, por exemplo, que é um professor da UFMG, que tem um trabalho vocal muito forte também, um trabalho musical muito forte, e que dialoga um pouco com a minha pesquisa, né? Então, basicamente, eu vou partir de um questionário que eu apliquei dentro da disciplina de Voz e Movimento 1, do professor Domingos. Ele me cedeu 1 hora, dentro de 4 horas que tem a disciplina dele, semanal, e durante 6 semanas eu apliquei esse laboratório, que é experimental meu, tentando entender dos alunos, partindo de todo um trabalho físico, de jogos completamente físicos, que trabalhasse o impulso da voz. Então o meu trabalho, ele se chama A Voz no Fazer Teatral entre o Impulso e o Silêncio, que já mudou, agora é pensando os conceitos de pré-voz e emancipação sonora, no sentido de trabalhar todos os impulsos físicos, não psicológicos, mas completamente musculares do trabalho anterior ao trabalho vocal. Então, para deixar o trabalho de voz mais orgânico, ou não tratar a voz como um resultado final, como uma estética pronta e definida, que eu diga, não, a sua voz está feia, ela tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Tentar deixar uma organicidade fluir melhor, é o que estou tentando trabalhar nesses laboratórios. A resposta foi bacana, eu terminei na semana passada, e eu apliquei um questionário, tá? Todos os alunos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, que cientificamente é interessante, que eles assinam, dizendo que estão cientes que participam de uma pesquisa, que são objetos, né, que são cobaias de uma pesquisa, que estão cientes disso. E a resposta foi muito bacana. Foi uma turma de aproximadamente 25 alunos, né? Eu filmei todas as sessões, agora eu estou no trabalho de transcrever todo o vídeo, de colocar isso na dissertação. Eu colhi alguns depoimentos no final também do que eles acharam desse laboratório, e muito além do vídeo eu estou colocando também o questionário, um questionário antes e um questionário depois, né? O questionário, ele é basicamente 2 partes, uma objetiva e uma mais subjetiva. Primeiro, para indicar a defasagem no ensino-aprendizagem de voz no geral. Então, eles respondem qual é o nível de formação deles, se aquela é a primeira graduação em arte cênica, ou se é a segunda, a terceira, se ele já teve aula de voz antes, se ele canta, se ele pratica aquecimento vocal, se ele sabe o que é um aquecimento vocal,
se ele pratica um desaquecimento vocal, se ele aquece antes de ensaiar, ou se ele aquece só mesmo na hora do espetáculo, ou se não aquece, enfim. Todos esses dados vão ser levantados ao longo dessa pesquisa que eu tenho aí mais um ano para, um pouco menos, né? Para terminar, escrever, enfim, levantar dados, etc. E o questionário final é repetindo um pouco dessas perguntas, mas em relação ao laboratório em si, o que eles acharam, se superou as expectativas, se já tinha tido aula de voz naquele formato, pensando no corpo, não falando de voz especificamente, usando de outras pedagogias de performance ou de máscaras, etc. Enfim, eu não tenho como dizer o resultado, né, agora, porque foi levantado há pouquíssimo tempo, mas pelo que eu senti, pelo que eu vi durante o laboratório, o resultado tem sido bastante positivo. Isso até o próprio professor Domingos vai me dizer depois, porque a disciplina continua, né? Eu fiquei só nas 6 primeiras semanas e agora eles vão seguir com voz e movimento 1. Então, é isso. Meu tempo já está acabando. Eu vou só concluir dizendo que é uma pesquisa, então assim, é bem sabendo, assim, a orientação é fundamental nesse sentido, né? Porque senão a gente começa a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que tô animado, tô bem feliz, assim, mas eu não sei exatamente o resultado que nós vamos chegar a isso. A proposta é tentar ajudar a incrementar a pedagogia de voz dentro da UNI, tentar ampliar o vocabulário e o interesse dos alunos pelas disciplinas de voz e trabalhar isso. Obrigado. Agora, André Rodrigues. Bom dia, meu nome é André Rodrigues, eu sou doutorando no PPGAC, orientando da professora Tatiana Mota Lima. A minha pesquisa de doutorado é a partir, dialogando um pouco com as obras do Léo Bassi, que é um bufão contemporâneo, e ao longo da pesquisa eu tenho desenvolvido algumas performances tentando contaminar um pouco a pesquisa e o meu corpo de artista por algumas coisas que eu tenho percebido no trabalho, nesse diálogo com o Léo Bassi. Então, o que eu vou fazer agora é uma das performances que tem surgido ao longo da pesquisa, e eu queria pedir a vocês se vocês podem se colocar aqui nesse espaço, por favor. Campo expandido da bufonaria. Contrato, o ovo e o medo. Ou o performer agora é Deus. 1. O artista está presente. 2. O artista traz consigo uma caixa de ovos. 3. Os ovos são reais. 4. O objetivo desse dispositivo é quebrar 2 ovos reais na cabeça de um dos espectadores / participantes. 5. O artista gentilmente concederá aos participantes a escolha de 2 opções de ação / participação. 5.1. Após a leitura dos termos desse contrato, o artista iniciará uma contagem progressiva do número 1 ao número 60.
Durante a contagem, é facultado ao participante se retirar do auditório, desistindo da sua participação e se resguardando da condição de vítima em potencial. 5.2. A permanência do participante no interior do auditório implica na anuência tácita do sujeito às regras do presente dispositivo, tornando-se automaticamente uma vítima em potencial. Ou seja, ao permanecer no interior do auditório, você estará outorgando direito ao artista, no caso eu, André Rodrigues, a quebrar 2 ovos em sua cabeça. Não se engane, o artista, no caso eu, não se furtará à utilização desse direito no momento em que julgar oportuno. 5.3. O artista, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o PPGAC e o Centro de Letras e Artes não se responsabilizam por eventuais danos à indumentária, cabelo ou a quaisquer elementos que o participante carregue em seu corpo e que possam ser danificados pela sujeira dos ovos. 5.4. É facultado ao participante retirar, durante a contagem, quaisquer elementos que ele deseje resguardar da eventual sujeira. A nudez dos participantes também está autorizada, desde que realizada durante a contagem. 5.5. A decisão de cada participante em sair do auditório é de caráter individual e será amplamente respeitada. Contudo, ressalte-se que o ato de sair da sala denota que, nesse momento, o seu medo foi maior do que a sua curiosidade. Nota aos participantes. Dica: caso você não deseje receber os ovos em sua cabeça, haja da seguinte maneira. Quando o artista se aproximar de você, comporte-se como se nada estivesse acontecendo. Permaneça com o corpo relaxado, porém imóvel, e mantenha sua respiração constante. Controle-se e mantenha o rigor. Sua segurança depende disso. Em hipótese alguma corra, movimentos bruscos, internos ou externos, ou o menor indício de ansiedade, medo, indignação ou transgressão às normas do dispositivo, dispararão automaticamente a quebra dos 2 ovos. Nota 2. Olhar nos olhos do artista está amplamente autorizado, mas atenção, não tente despertar a simpatia ou a cumplicidade do artista, pois o estabelecimento de relações forçadas ou vitimizações será imediatamente punido com a quebra dos ovos. Nota 3. Os espanhóis dizem que ao passar por um momento de tensão, a pessoa fica com lóculo estrecho. Essa pode ser uma particularidade do seu momento. Nota 4. Caso você seja vítima contemplada com o estourar dos ovos, não se sinta chateado nem especial. Esse infortúnio é a mera conclusão das regras do dispositivo, regras aceitas por você caso você permaneça no auditório. Futura vítima, nem eu, nem a arte contemporânea temos nada contra você. Nota 5. A alegria de uns é a tristeza de outros. 6. A contagem se inicia agora. Exerça com consciência seu direito de escolha e respeite seus limites. Boa sorte e axé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Já passaram os 15 minutos? Não, você ainda dispõe de 5 2 minutos. minutinhos? 5. Como eu disse, a pesquisa dialoga com o Léo Bassi, que se intitula Bufão, mas ele não é uma figura tradicional quando se pensa em bufonaria. Geralmente se associa muito os bufões às figuras da Idade Média, que traziam no corpo alguma qualidade desviante da regra, né? Anões, corcundas, enfim. E o Léo Bassi não, ele é um senhor de 65 anos que é um provocador dos espectadores. Geralmente ele se apresenta com terno, gravata, justamente porque ele diz que se ele se apresentasse de uma forma esdrúxula, as pessoas um pouco já saberiam o que esperar dele. E ele, vestido como um senhor de 65 anos, de terno e gravata, você não sabe muito bem o que o jogo dele propõe, que acho que potencializa as provocações que ele está trazendo. E na verdade, esse dispositivo surgiu um pouco a partir do diálogo do Deleuze, pensando em Spinoza, quando ele fala sobre corpo, e ele vai tentar ali dialogar pensando que o corpo pode ser definido, entre aspas, por afetos e por variações de velocidades das partes que compõem o corpo. Então, a partir daí eu comecei a pensar como uma ação de provocação, mesmo que aparentemente simples, que não é um risco, né, de violência de fato, mas como uma provocação pode afetar o espectador e criar de alguma forma diferenças de velocidade entre o que está se passando nessa recepção. E eu acho que é basicamente isso. É um pouco essa a inspiração para esse dispositivo. Obrigado, gente. Vou sentar aqui, que aí não fica uma barreira de proteção, né? Aí fica assim, sem fio. Sem fio. Bom dia, gente. Eu sou Aramis Davi Corrêa. Sou doutorando, sou orientando da professora Elza. Então, eu queria de verdade agradecer assim, a presença de todos aqui. Digo de verdade porque eu sei que tem um protocolo, né, das boas-vindas e dos cumprimentos. Mas nesse caso eu estou falando assim porque eu acho esse evento do colóquio assim, um evento que tem um carinho muito grande, porque acho que uns poucos momentos assim, que a gente tem, né, dentro do previsto assim, no cronograma acadêmico e tal, né, que a gente consegue conversar, falar de uma forma assim, mais desarmada, né, com menos expectativas assim, de êxito, de fracasso, né. Então, eu acho que esses momentos são muito especiais assim, para o exercício intelectual, para a troca, né. Então, e ainda mais nessa mesa que aí temos. Eu gostei desse tema, que é a bufonaria. Tivemos aqui agora um ótimo testemunho nesse encontro com o ensino, com a pedagogia, né? Eu separei para esse momento de fala, eu resolvi, eu estou mais ou menos, estou chegando na metade da trajetória do doutorado, né? Metade para o final do segundo ano de doutorado, né? Então, isso significa que as cartas ainda não estão todas na mesa, né?
elas estão se ajeitando. Eu ainda não estou distante ainda do olho do furacão, estou sentindo os primeiros ventos assim, me bagunçando. Vou falar então um pouco desse momento, de onde eu estou, quais são algumas coisas que já me foram reveladas pela pesquisa e desse momento que eu estou. Então vou falar primeiro de uma revelação, eu sabia que também tinha aqui os colegas seriam pessoas que também são da educação, então eu quis trazer algumas coisas ligadas ao palhaço, que eu percebo que são, para mim, um tipo de novidade, assim, né? Primeiro dizer que perceber, uma primeira percepção, é aquele momento ainda que acho que todo mundo passa, né, na hora que está fazendo uma pesquisa, aquele levantamento bibliográfico, né, todo mundo passa por isso, né? Então, primeiro, uma percepção sobre isso bastante legal, assim, que é a configuração de um campo de estudo, assim, com algumas coisas já bastante traçadas, né? Isso é bem legal de perceber. Então, isso não é óbvio, porque a gente começa a ler as bibliografias, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos, né? E aí, muitas vezes, no início das escritas, das teses, das dissertações, quase sempre tem que dizer assim, esse é um campo muito pouco explorado, muito pouca bibliografia, né? Por isso merece ser feito um trabalho, esse trabalho que eu estou fazendo agora, né? A gente começa a ler as bibliografias, quase sempre elas começam assim. Acho que quem está escrevendo sobre palhaçaria agora não tem mais o direito de começar assim uma escrita, sabe? É um campo que já tem bastante coisa sendo produzida, então é um campo que tem horizontalidade e verticalidade. Tem múltiplos temas e alguns temas já se repetindo e sendo verticalizados. Então, a gente pode falar em campo. Um campo realmente que tem essas áreas de interseção, né? O teatro, o circo, tem a educação, a formação, mas ele começa assim aos poucos já a ficar um campo mesmo com alguma autonomia, com alguns temas ali traçados, né? Que temas, por exemplo, já estão sendo recorrentes, né? Um que é realmente a própria formação do artista, do palhaço, né? Outro a história, a historiografia dos palhaços eméditos, do palhaço aí dentro do ambiente do circo, muita coisa sobre a história do circo. Tem um tema que eu acho assim, uma revelação, assim, que é com tanta produtividade, que é a palhaçaria feminina. Assim, muitas coisas sendo produzidas nesse lugar do feminino, assim, teses, dissertações. Eu estou falando, assim, por exemplo, de cerca de 20 trabalhos entre teses e dissertações, fora os livros que já foram publicados mesmo, né? Já ganharam aí as prateleiras das livrarias. Então tem mais aí de 20 livros assim, e mais ou menos nessa mesma quantidade de teses e dissertações. Por isso que eu estou falando em campo. Então isso eu acho que já é um resultado preliminar de reconhecimento, de identificação disso aí, né? Então, dentro disso, assim, eu estou num lugar assim, um pouco fronteiriço, de certa forma fronteiriço, porque eu não estou falando exatamente sobre a formação do palhaço, não pego essa questão histórica, talvez em algum momento eu possa barrar nas questões de identidade, que aí se relacionam com essa palhaçaria feminina, por exemplo. Eu estou falando sobre o lugar da hipótese ainda, né, do palhaço no lugar do ensino. E quando eu falo em ensino, eu estou pensando no ensino formal mesmo, né? Eu sou professor de ensino médio, de uma escola pública, o IFRJ, né, uma escola da rede federal, e estou levando então os jogos, os exercícios, uma série de pensamentos ligados à palhaçaria para dentro do ambiente da sala de aula. E aí, por incrível que pareça, isso formalmente ainda não foi pouco pesquisado, né? Tem algumas pessoas falando do lugar do ensino, do palhaço no ensino, tem gente experimentando o palhaço no ensino, então os professores de teatro que tem uma passagem pela palhaçaria levam, então não é uma coisa assim, não estou descobrindo nenhuma pólvora, né? Então as pessoas
que estão interessados em palhaçaria levam os jogos de palhaçaria para dentro das suas salas de aula, mas isso não foi ainda pensado se no ambiente da educação quais são os desdobramentos que isso pode significar, pode trazer. Tem muita gente falando ainda do lugar do ensino, mas muito associado a oficinas, de um caráter assim mais estanque, bem mais curto, né? Ou ainda o que é chamado círculo social, né? Que é quando já são, as técnicas de circo, ou mesmo do palhaço, são voltadas para projetos sociais. Então é por isso que eu estou falando, na verdade, o título do projeto por enquanto ainda está sendo esse, né? O jogo do palhaço como plataforma do ensino do teatro. Então eu não estou defendendo que eu esteja criando uma metodologia exatamente, mas eu estou defendendo que isso é uma plataforma para se trabalhar, né? Quando a gente fala de metodologia, parece que é uma coisa que realmente, né, você pega, aplica e os resultados são mais ou menos aqueles ali. E tem alguma coisa já ali para ser aplicada mais ou menos do mesmo jeito, né? Quando a gente fala uma metodologia que a gente visualiza isso, né? Sei lá, assim, vamos botar uma didática bastante reconhecida, como por exemplo a da Viola Sporing, né? A gente chega, eu não sabia muito bem como é que se tratava aquilo, eu olho para aquele kit de jogos, exercícios e eu consigo aplicar livremente. Eu não estou defendendo muito isso ainda não, assim. Estou defendendo que tem uma plataforma que você pode acionar de um jeito ou de outro, que é, na prática, como quem é professor faz, né? Todo mundo aqui, todo mundo não, mas muitos aqui devem ter alguma experiência ligada ao ensino, né? A gente que é professor, a gente não é o mesmo ao longo da nossa trajetória, né? A gente é um agora, e daqui a pouco a gente está se interessando por outras coisas e algumas coisas a gente vai repetindo para ver se está certo, mas daqui a pouco a gente deixa um pouquinho de lado para... Então eu prefiro pensar numa plataforma do que numa metodologia, assim, que a gente não é igual a gente mesmo, né? A gente vai se modificando e os nossos alunos vão tendo outros interesses e a gente também vai se adaptando. E aí a palavra plataforma é uma palavra que tem múltiplos sentidos, né? A gente fala plataforma do metrô, né, do trem, é um lugar de embarque e desembarque, um porto, né, é uma plataforma, né? Então você navega e depois volta para aquele lugar, por exemplo. E aí as outras viagens já não são iguais, cada vez que você vai e volta, né? Então eu estou defendendo essa ideia de uma plataforma, por enquanto. Bom, então acho que isso é um geralzão aí do lugar da pesquisa, né? Um momento também que essa pesquisa está acontecendo na minha sala de aula, que eu continuo professor enquanto estou escrevendo, então isso é uma pesquisa aí em movimento, e ela está acontecendo também como uma espécie de residência artística num programa que a gente tem na Unirio, que é o programa da Enfermaria do Riso, é um programa que forma palhaços para atuar no hospital. Então propõe a formação de palhaços no âmbito acadêmico, atua no hospital. Tem esse ciclo, tem várias ações também que promovem o ensino, o jogo do palhaço para profissionais da saúde e tal. Eu estou atuando nesse programa, fora fazendo os treinamentos como todos os palhaços. Nesse semestre especificamente eu estou ministrando uma disciplina junto com a professora Ana Scar. Ela me fez esse convite que está realmente sendo assim, uma caixinha de surpresas. Toda sexta-feira eu estou trabalhando com os palhaços nesse lugar da formação deles. Então, assim, esse é um panorama, né? Isso é uma visão panorâmica. Para concluir, nesse momento, estou num momento de escrita, tentando já pensar essas primeiras experiências, já produzindo uma escrita que falando delas, né? Eu acho que as perspectivas assim, desse estudo são entrar no lugar do que esse tipo de proposição modifica, toca, mobiliza para os alunos, né? Acho que talvez seja os próximos momentos da escrita.
porque ela tem um encontro realmente muito grande com a educação, né? Então, já passei por uns momentos de me debruçar sobre vários pensadores da educação, e a gente vai tentando entender como isso desdobra-se na prática, né? Como isso viram estratégias, como isso vira um jeito de falar com o aluno, como isso vira um material didático que você produz. Então, para fazer essa plataforma assim, ter sentido, estou tentando então agir em vários lugares do ensino, né? O professor que eu sou, né? Quem eu sou como professor, o que pode ser também no final das contas, isso talvez seja bem mais no final, né? Um programa de trabalho com os alunos. Então, só para dar um pouco que pontos assim tende a tocar essa pesquisa, né? Acho que por hora, assim, para daqui a pouco a gente poder conversar, acho que está de bom tamanho. Agradeço aí a atenção curiosa de vocês e as provocações já dos colegas. Fico feliz que tenha tido já uma performance de fato, né? Que eu ia trazer uma exposição assim, bem convencional, e aí, falando de palhaço, é legal que se quebra as expectativas. Fico feliz que André tenha se proposto a fazer essa função. Obrigado, gente. Oi? Tá ali na pauta. Tá ali já aberto o PPT, tá vendo? Ou tá na pasta. Tá aí, esse mesmo. Aí ele tá no 24, né? Tem que botar lá no 1. Finaliza e bota no 1, por favor. Só subir. Aí. Obrigada, Cassandra. Bom dia. Eu sou Flávia Pedrosa. Eu trabalho no município do Rio de Janeiro, na rede pública, em 2 escolas, tem 2 matrículas de 16 horas. Uma é na escola Orlando Vilas Boas, que fica no centro da cidade, na subida de Santa Teresa, que é onde a minha pesquisa realmente está focada, mas eu trabalho em outra escola também, que é o Núcleo de Arte Avenida dos Desfiles. A minha pesquisa é a pedagogia da cooperação e a cultura da paz dentro do ensino de artes cênicas. Quando se fala em pedagogia da cooperação, imagina-se um caminho de ensinagem compartilhada, no qual cada pessoa é considerada um mestre-aprendiz, convivendo a descoberta de si mesma e de sua comum unidade com os outros. Tá? O Fábio Proto, ele fala muito da pedagogia da cooperação, principalmente dos jogos cooperativos. Ele é um professor de educação física. E como o teatro trabalha muito essa questão do corpo, me identifiquei muito trazendo esse tema para a escola. Porque, primeira coisa, que o aluno pode, junto comigo, construir o planejamento da minha aula. Ele pode se incluir. Porque eu vejo a escola muito chatinha, muito tradicional. Eu vejo que qualquer coisa que eu dê motivo para o aluno sair da sala e ensaiar no corredor, ou a gente fazer uma aula diferente na sala de leitura, eles vibram. Eles querem sair da sala de aula. Então, eu alinhei mesmo a pedagogia da cooperação com o teatro. Achei que tem tudo a ver. Mas por que eu trouxe? Eu trouxe porque a questão em sala de aula está cada vez mais difícil. Há um desinteresse dos alunos. A gente fala bom dia, eles não falam bom dia. A gente tenta uma coisa. Isso eu estou falando generalizando, não
só na minha matéria. Eu acho até que eu consigo, pelo teatro, pelo menos cumprir a minha função. Eu vejo, assim, vários alunos entusiasmados, nem todos. Mas esse desinteresse, ele choca no sentido que há uma série de humilhações entre eles, entre os alunos. E quando é proposta, assim, um trabalho de teatro totalmente livre, que eles possam escolher qualquer tema, sempre cai na questão da violência. Então eu vejo eles construírem uns papéis, várias armas de vários tipos, espada, metralhadora, faca, e assim vai. E uma necessidade de extravasar o que eles estão vendo no cotidiano das comunidades. Tá? E o que me alerta mais é isso, é aluno humilhando o outro, chamando o outro de lixo. Então, isso estava fazendo mal para a professora aqui. Essa minha pesquisa, eu não só aplico no aluno, como eu estou sendo cobaia também de um meio humano, tá? Eu levantei questões. Eu já senti opressão, eu já fiquei estressada, arrasada depois de 5 tempos seguidos dando aula. Eu já ouvi diretora gritar, eu já passei e presenciei assédio moral dentro da escola. Eu já contei os anos, né, que faltam para a minha aposentadoria. Eu já vi os alunos brigando na escola. Já tentei acabar com bullying. Aliás, já apanhei muito tentando acabar apartando brigas entre alunos. E eu já gritei com meus alunos. Então, a partir dessa última questão, né, eu já gritei com meus alunos. A primeira questão na cobaia sou eu que tenho que mudar. Se eu também não concordo com o sistema, eu tenho que sair desse sistema. Eu não posso em nenhum momento gritar com meus alunos. E aí, o que eu busco? É o diálogo, é a paciência. Sempre me achei uma professora muito paciente e que dialogo demais com o aluno, mas aplicando a pedagogia da cooperação, eu reparei que poderia ser muito mais. Eu acabei com muitas situações de conflito entre a professora e os alunos, por causa dessa pesquisa, né? E aí eu fico pensando também como é a escola que eu sonho. Dentro dessas minhas questões, ela é pintada, ela tem ar-condicionado, variados livros de sala de leitura. Ainda não cheguei a uma escola ideal, ainda não tenho tudo isso na minha escola, né? Mas xerox liberada, cheia de materiais diversificados, né? Que o aluno possa não só experimentar a atuação, como fazer os cenários, os figurinos, né? Com auditório, com salas de figurinos e adereços, mas não basta só o material. Tem que ter o lado humano. E aí que a pedagogia da cooperação entra. Porque eu fico nessa questão, será que os alunos estão me ouvindo? Será que eles realmente estão aprendendo? Por isso que eu acho necessário que o teatro se faça fazendo, se aprende fazendo. Então a gente vai para a cena, cada um vai ter uma função, a gente tem que estar fazendo, né? Porque os alunos não aprendem só ouvindo. Na verdade, eu vejo isso, os outros professores que não trabalham a prática, né, que deixam o aluno sentado na sala de aula, eles preferem o silêncio total, mas isso não quer dizer que os alunos estejam aprendendo, né? E separei essa frase. Se ensinarmos os estudantes de hoje como ensinávamos os de ontem, nós roubaremos dele o amanhã, porque os estudantes de hoje são muito diferentes. Só essa questão deles usarem esse aparelhinho, né, para várias funções e a gente já tem que ver que é um aluno diferente do nosso tempo, muito diferente. E essa escola tem que mudar. E realmente essas relações têm que começarem a ser mudadas dentro da sala de aula, né? Então eu separei aqui, dentro da minha pesquisa, eu coloquei a pedagogia da cooperação. Ela tem a tendência progressista, é libertária, resolve conflitos através do diálogo, do respeito mútuo, sempre lembrando que o conflito sempre vai existir, não é uma questão de terminar os conflitos, até porque o teatro precisa do conflito,
Sem isso a gente também não faz nossas cenas. Ela promove a cultura da paz, cultiva valores humanísticos, contribui para tornar a sociedade mais cooperativa e amorosa. Os alunos aprendem juntos, de forma compartilhada, e resgatam os princípios de Paulo Freire. Dentro da minha prática, então, eu estou pontuando pedagogia da cooperação, cultura da paz. A paz definindo-se como a ausência de todo tipo de violência. Abrange todos os âmbitos da vida humana. É um processo contínuo e permanente. Conflitos existirão, mas a cultura da paz é uma tentativa de solucioná-los sem recorrer à violência. Aí eu quero mostrar um vídeo que dentro dessas temáticas todas é o abraço grátis. Meus alunos criaram esse vídeo, nós fomos para a rua também. Abraço grátis para melhorar o mundo. Eu fiz esse projeto com um abraço grátis para melhorar o mundo e a pessoa ser mais ambiciosa. Eu encontrei esse trabalho na rua, aí eu expliquei para ele um abraço grátis ia melhorar o mundo, uma ideia. Ele me deu um abraço grátis. Entendeu? Então, quando ele me falou dessa ideia de abraço grátis, eu primeiramente dei uma estranhada, mas depois ele me explicou que era para transformar o mundo em um lugar melhor. Eu acreditei. Né? Por que não um abraço? Né? Para não te respeitar, por que um abraço pode pensar em um lugar melhor? Né? Foi por isso que eu aceitei, eu gostei da ideia e quero praticar uma vez. Abraço grátis de graça. E aí, gente, isso melhorar o mundo com paz, amor, carinho e elogios. Então, dentro da minha pesquisa, o que eu mudei? Primeiro, o ambiente. O ambiente é um ambiente fundamental, o aluno se sentir confiante, um ambiente relaxante, nós chegamos a fazer relaxamentos, várias coisas, né? E principalmente o aluno, ele ser querido. Só que esse trabalho não se faz só na sala de aula. Eu aprendi que para se ganhar de uma turma com 40 alunos, eu tenho que trabalhar no corredor da escola, na hora da merenda, na hora da entrada, na saída, até mesmo no bairro, porque eu moro no mesmo bairro da escola, no centro da cidade. Então, volta e meia encontro aluno. Tem que chegar perto do aluno. Ei, como você está? Ele tem que se sentir querido. E realmente, as escolas podem ter mudado da seriação, sexto, sétimo, oitavo,
sexto ano, sétima série para o oitavo ano, e assim se mudou. Mudou série, mas continua sendo um ensino seriado. A gente entra numa sala de aula sempre a mesma estrutura, cadeira atrás de cadeira, quer dizer, o professor de artes cênicas sempre fica mudando as salas de aula, arrastando cadeiras, né? A gente tem que mudar isso, né? É muito importante sair dessa mesmice. Então esse ambiente tem que ser acolhedor, sempre de preferência as rodas, né? Deixa eu voltar aqui. Iniciar uma aula com todos em círculo, propor sutis diferentes nas regras tradicionais dos jogos, abrir pequenos espaços para uma roda de conversa e apresentar alternativas cooperativas, para que todos exerçam o direito de falar e escutar. Podem parecer poucos e pequenos gestos, mas inicialmente são suficientes para proporcionar experiências que trazem gosto saboroso e curioso de algo novo e diferente, né? Então, esse aluno, eu já comecei a trabalhar desde o ano passado, que era uma turma muito difícil, que várias vezes eu tive que me encostar na parede para não apanhar, porque eram brigas violentas que existiam dentro de sala de aula. E a minha atitude mudando com eles, realmente nunca gritando, sempre acolhendo, foi diminuindo a gritaria. E essa turma está sendo queridíssima hoje em dia. Então eu vejo que não é só mudar a questão de conteúdos, como trabalhar esses valores de cultura capaz, né? Não é só isso. É a relação do professor e do aluno, para que o aluno tenha assim um modelo para ele trabalhar aluno em aluno e mudar essa estrutura de bullying, de humilhações que existem, tá? Então, eu ainda estou na minha pesquisa, eu vejo que é um ponto muito inicial, ainda tem muita coisa para trabalhar, mas eu já estou colhendo os frutos. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu sou Lindomar, sou professor de artes cênicas do município. Eu faço parte do mestrado profissional e estou apresentando o Teatro Oprimido num projeto de vida. Antes que eu quero agradecer a presença de todos, né? Com seus motivos para estarem aqui, e agradecer a presença da minha ex-professora e atual estimuladora né, na pesquisa. A presença dela é muito importante porque ela foi minha professora de dança na minha licenciatura em dança na década de 80 e 90, quando eu me formei em dança. Quando eu fui bailarino, eu não sou mais bailarino hoje, não exerço mais a profissão, sou só professora. Então, muito obrigado, viu? Gratidão por você.
tenho me formado também. E a minha pesquisa está sendo orientada pelo professor Adilson Florentino, que não pôde estar aqui hoje por outros motivos. Eu queria deixar isso registrado. Eu fiz para apresentar aqui nesse colóquio o desenho da pesquisa. Então, vou apresentar inicialmente um microdesenho que está ali. A pesquisa está acontecendo no Ginásio Carioca, que é um nome que desde 2011 vem sendo apresentado para o último segmento do ensino fundamental da prefeitura. E dentro desse segmento, que se chama ciclo, no Ginásio Carioca, a gente está colocando o Teatro do Oprimido como um potencial para o projeto de vida, que é uma disciplina que faz parte do currículo diversificado desse ensino fundamental. E a gente pretende articular possibilidades, verificar a possibilidade de emancipação desse aluno que trabalha o projeto de vida dele. Bem, esse é o nome que por enquanto ainda está, mas a gente não vai manter esse nome, que é muito grande, a gente vai modificar. E os autores que eu privilegiei só para apresentar aqui são Augusto Boal, na relação com o teatro, Antônio Carlos Gomes da Costa, que é em relação ao protagonismo juvenil e também a questão do projeto de vida, e Boaventura de Souza Santos em relação à emancipação social. Eu não vou abordar os filósofos alemães, mas sim a questão da emancipação social de Boaventura. Toda vez alguém mexe pra gente, aí dá a sensação que alguém vai mexer. O ambiente, o locus da investigação é o componente vincular ao projeto de vida, que é uma disciplina eletiva, onde os alunos escolhem com qual professor, no caso dessa escola em que eu trabalho, que é na Praça Mauá, uma escola municipal chamada Vicente Licínio Cardoso. Lá é um ginásio de artes, onde tem 4 professores de arte. Então, os alunos, 2 turmas, se juntam naquele determinado 2 tempos de aula por semana, se juntam e escolhem com qual professor quer estudar projeto de vida. Então, é eletivo nesse sentido, o aluno escolhe. Lá é uma escola diferente, como outras escolas também. Tem um ginásio de música, ginásio de esporte, ginásio literário. Não tem essa especificação formal, mas ele se constitui desta forma, onde a gente faz a matriz curricular voltada para essa especificidade, para esse campo de conhecimento. Então, lá é ginásio de arte. E eu privilegio o teatro no projeto de vida por acreditar que a arte cênica, de uma forma geral, e o teatro especificamente, pode potencializar a construção desse projeto de vida do aluno. E os sujeitos da pesquisa são estudantes dessa rede que eu trabalho e adolescentes de 12 a 15 anos, e no 3º ciclo, que só entra o 7º, 8º e 9º ano. Porque o 6º ano no Ginásio Carioca, ele trabalha com uma professora de primeiro segmento, porque o Ginásio Carioca é uma escola de horário integral. A gente trabalha de 7h30 às 3h30 da tarde. Até por isso eu estou fazendo o mestrado profissional. Não dá tempo de fazer um outro mestrado, né? O profissional possibilita isso. E por esse motivo também eu tenho o símbolo da prefeitura ali, por estar investigando na prefeitura e por ter uma bolsa da prefeitura para investigar esse trabalho. Quando eu estou olhando para ali, achando que vai mudar. E aqui eu estou expondo os objetivos, que um é analisar a pedagogia do teatro do oprimido para subsidiar processos de ensino-aprendizagem, não uma metodologia fechada, como até Aramis colocou aqui, né, aquela metodologia tradicional, mas processos metodológicos que possibilite trabalhar o projeto de vida, uma perspectiva crítica, que aí a gente começa a resgatar não, se ancorar em Paulo Freire, em Boaventura, perdão, em Paulo Freire, em Boal. Não é Boal não, perdão, ele é Educação, é Saviani, porque eu estou com outros autores na mesa, mas eu queria citar só os 2. Paulo Freire e Saviani na questão da perspectiva crítica e reflexiva. Estabelecer relações também dos conteúdos entre o projeto de vida e a emancipação social. Por quê? O projeto de vida ele vem resgatar a realidade do aluno para que ele pense
o próprio sujeito em si. Não ele trabalhar o projeto de vida como uma preparação para o trabalho, porque existe esse pensar o projeto de vida dentro do município. E a minha proposta é que a gente pense uma pedagogia que trabalhe o sujeito, a autonomia, mas a partir do sujeito, não preparando ele para uma profissão, como é o futuro daqui a tantos anos, quando ele estiver adulto, e sim o agora. Então é importante que eu estou realizando é um pensar da realidade agora. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade a partir desse momento? Esse agora vai refletir no futuro próximo, com ele sendo um jovem, né, agora adolescente, sendo um jovem posteriormente, e um adulto mais adiante. E também um outro objetivo é inventariar essas expectativas dele. O que eles querem realmente? É aquilo que deseja a escola, que deseja os pais, que deseja a sociedade, que ele seja um empregado, ou ele pode mudar isso e ser uma pessoa diferente? Então, essas são as expectativas que a gente está fazendo. A metodologia da pesquisa, eu coloquei a central ali, que é metodologia qualitativa, que norteia, apesar de ter uma parte quantitativa de coleta de dados, e a aplicação já vem aplicando a entrevista semi-estruturada, que é um pouco aberta, com a utilização de recursos eletrônicos e informática. Eu estou gravando todas as aulas, aí eu estou gravando as minhas aulas. É possível que eu ainda tenha pedido a alguns colegas da rede para gravar algumas aulas de projeto de vida, que trabalham com teatro, colegas que trabalham com teatro. E também a metodologia é a integração, me integro também, né, como observador participante. E aí, dentro dessa metodologia de pesquisa, eu aplico a metodologia do teatro do oprimido, de Augusto Boal. E nessa metodologia, eu senti a necessidade de trabalhar com mais duas vertentes da metodologia teatral, que uma é um discurso dela, que é tratar o diário de bordo, o registro dos alunos, e tratar também as questões, quando você trata texto e jogo, ela aborda muito isso, e eu utilizei muitos referenciais dela. E os fundamentos do teatro para encenação, que é ponto de concentração, conflito, aqueles outros elementos que a escola trata, é muito interessante, porque a metodologia do teatro do oprimido, ela é mais para montagem do teatro fórum. Então ela fica um pouco a desejar nesse sentido, mas ela é muito potencializadora para a questão da emancipação. Então eu senti a necessidade de abordar esses referenciais aqui. A emancipação, eu venho trabalhando da seguinte forma, trabalhando o contexto do aluno, que são temas do cotidiano que eles trazem, fazendo simulações com ensaios, e trabalhando dentro do teatro oprimido o processo de linguagem e discurso, porque ele tem ali as etapas do teatro oprimido, que um é preparar o corpo, o outro é o corpo, preparar o corpo como o corpo expressivo, depois o teatro como linguagem e o teatro como discurso. E aí eu sigo essas etapas para fazer o planejamento, para que depois eu consiga perceber a mudança dentro das etapas do teatro do oprimido. E aí verificando sempre com eles as transformações que a gente pode fazer em relação aos sonhos e os desejos de cada um. E aí sempre no final, quando a gente faz uma avaliação, uma análise da aula, a gente coloca na perspectiva dos sonhos e dos desejos deles. E a solidariedade é na perspectiva da cidadania social, que é por Boaventura Santos. Faltam 5 minutos para passar mais rápido. Os procedimentos encaminhados, eu já fiz esses procedimentos aqui. Já apliquei questionário, já fiz gravações de 40 aulas, também gravei uma montagem de um produto artístico, registro em fotografia, já fiz a introdução, fiz o primeiro capítulo da dissertação e estou apresentando a pesquisa em alguns lugares que fala sobre o científico. Resultados preliminares são, eu decidi colocar esses 3, que eu consigo perceber já que os estudantes demonstram que o teatro é importante para eles se descobrirem, pensar a vida deles, e isso é interessante dentro do que eu quero fazer, escrever do trabalho. E a viabilidade de trabalhar os conteúdos de projeto de vida para a emancipação social dos estudantes. Também isso eu tenho percebido, inclusive na fala dos alunos, que eles comentam sobre isso. Que
eles veem que estão fazendo arte e que isso permite a eles se sentirem com mais vontade de falar as coisas. Então essa emancipação vai aparecendo na fala deles. E a metodologia do Teatro Oprimido como potencial nas discussões no cotidiano, eles têm sido muito protagonistas dentro da escola. Eles estão tendo mais voz. E eles falam que é a partir das discussões que foram feitas nas aulas, e isso eu tenho percebido e visto. Aí algumas ações teatrais que eu coloquei em 2 planos de imagens aqui, e aí eles trabalhando, e aqui eles fazendo registro. E esses registros acabam virando painéis, que aí potencializa a discussão nos corredores sobre o que eles estão falando. Então a gente acaba levando o que a gente discute na aula para os colegas. Então entra a solidariedade, e eles se sentem mais importantes. Então, é interessante essa questão. Aqui a gente vem levando o teatro e imagem, que é uma coisa mais fácil de apresentar, mais rápida, e traz a participação dos alunos na sala de aula. Isso aqui foi sobre abuso sexual, são os meninos apresentando uma cena e eles discutindo. E aqui um processo de máscara, que foi reflexo de uma discussão que a gente fez sobre uma invasão de policiais lá na comunidade deles. Tem 3 comunidades dentro da escola, então a gente construiu máscara a partir das especificidades que eles perceberam nas pessoas da comunidade, nos policiais, nos traficantes. Então a partir daí, porque eu estava fazendo uma aula de máscara aqui, aí eles veem as minhas postagens na rede social também, né? E eles pedem para trabalhar, eu pego o gancho. Então dialogando com o conhecimento deles e os meus. Aqui é uma apresentação que a gente fez há pouco tempo, no Museu Mar, sobre a questão da invasão, já deve estar na hora, já vou acabar, é o último, sobre a invasão dos colonizadores, que está falando de colonização, de elite, que está sempre impondo coisas para eles, para a gente, na verdade, eu sempre me coloco junto com eles, e aí a gente foi convidado para fazer uma apresentação para os visitantes da exposição. Foi muito interessante, eles quiseram apresentar mais vezes, a gente passou o dia lá apresentando intervenção para os visitantes. E é isso, muito obrigado. Aí foi. Obrigado também. Pegando o avião hoje para ir ver, você não vai estar aqui. Tchau. Bom, agora o Vander. Você vai usar mídia, não? Pode. Não, obrigada, Deus. Não quero. Já fiquei mais nervoso com o Eu aguentei firme. Eu segurei para não tirar as calças. Imaginei que tivesse alguma coisa. Não ia estourar um monte. Mas, né, quem sabe, não estourar. Mas eu já tive casaído aqui para resolver o problema. Então, eu também vou falar sobre palhaço, né? Já tivemos o modo performance, né? O modo mais despojado, e eu vou fazer no modo formal. A leitura do paperzinho, as coisas que são os procedimentos que a academia pede. Primeiro, queria parabenizar
meus colegas pela iniciativa da organização do colóquio e o convite também, né, agradecendo ao mesmo tempo, para parabenizar o programa e o corpo docente dessa universidade, porque uma atividade como essa reforça a unidade como um lugar do rigor, mas também da produção e da circulação das ideias. Eu acho que isso se faz cada vez mais necessário num ambiente, numa conjuntura em que a circulação das ideias está cada vez mais sendo restrita. O tema dessa comunicação... O tema dessa comunicação, o título é Os procedimentos artísticos e pedagógicos para atuação como palhaço de rua, a trajetória da pesquisa. A partir da minha trajetória formativa para atuação como palhaço de rua, baseado na frequência de oficinas ofertadas por artistas na cidade do Rio de Janeiro, e diante do quadro de pouca oferta de disciplinas que ensinassem a linguagem no âmbito das escolas de formação de atores e circenses, apresentei um programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, um projeto que previa 1. Inventariar os procedimentos técnicos e pedagógicos apresentados nas oficinas e nas cenas de Ieda Dantas, João Carlos Artigos, Richard Riguert, Luiz Carlos Vasconcelos e Teófilo Silveira. Experimentar e disponibilizar os procedimentos coletados em um ambiente escolar oficial, no caso, um curso como prática laboratorial para os estudantes da Escola de Teatro da Unirio, e disponibilizar esses mesmos procedimentos sob a forma da dissertação final da pesquisa. A pesquisa se desenvolveu em 3 etapas. A primeira etapa se dedicou à assistência das oficinas a partir do método de cartografia do estado chamado acompanhamento do processo. Nesse acompanhamento, além de participar das oficinas dos mestres, registrei suas dinâmicas, falas, conceitos e práticas em um diário de bordo. Da análise desse diário, identifiquei dispositivos que serviram de conceitos para a organização do curso laboratório. Conceitos como experiência, tanto no seu aspecto da vivência na prática do fazer, quanto do saber acumulado derivado de uma prática, a partir de Bundia, 2002, cotidiano, treinamento, brincadeira, presença, jogo, palhaçada, suspensão da ação, o riso como cuidado, relação, liberdade, relação à arte e vida, foram utilizados tanto como dispositivos para a reflexão apresentados na pesquisa, quanto na organização do curso oferecido. Uma entrevista com os artistas, em que os procedimentos técnicos e pedagógicos apresentados nas oficinas, a sua formação como palhaço e a sua prática como pedagogo também foram temas. Essa entrevista encerrou a primeira etapa da pesquisa. A segunda etapa se ateve à leitura do levantamento bibliográfico, quando também se destacaram os temas sugeridos durante a realização dos créditos do curso de mestrado. Em especial, a proposta de metodologia do paralelo entre as artes, Liechtenstein, que guiou a análise e a descrição sobre a atuação do palhaço de rua a partir dos pressupostos da mímese e mímeses dramáticas de Aristóteles. Mímese performativa, do professor Luiz Fernando Ramos, antropofagia sem devoração, de Evandro Nascimento, e perspectivismo ameríndio, de Eduardo Viveiros de Castro. A terceira e a última parte da pesquisa foi a elaboração e aplicação como prática laboratorial de uma disciplina sobre a atuação como palhaço de rua para os estudantes da Escola de Teatro da Unirio. Palhaço de rua, assim como ator cômico, tem a vocação para solista, pois atua sozinho, com o objetivo de apresentar alguma habilidade fantástica dentro do repertório que acumulou no seu período de formação e prática profissional, de Marinos, 1997. Antes de continuar a descrição, alerto que na pesquisa me deparei com uma outra tipologia do palhaço de rua, próxima do circo teatro, quando entre os números de habilidades circenses, os palhaços realizam as chamadas esquetes cômicas, divididas em entradas, pequenas cenas de situação cômicas, ou reprises, paródias dos números de habilidades circenses, executados sobre a ótica do palhaço, demonstrando as suas inabilidades, sua vocação para o erro e seu escárnio. Bolognese, 2003. Richard Riguert, Teófilo da Silveira e Ieda Dantas apresentam algumas esquetes como material didático de suas oficinas. O palhaço de rua, por atuar sozinho, ou em roda, dispõe do seu corpo como instrumento de trabalho e das habilidades unidas por ele. O palhaço acumula uma série de saberes interdisciplinares, tanto que no que tange às diversas linguagens artísticas,
quanto aos saberes sobre a geografia, a população, a economia, a política do local onde se trabalha para poder formular as piadas. Todos esses saberes são utilizados na realização da cena, que se estrutura primeiro através de um roteiro de ações, que ele organiza para a execução do seu número e a demonstração de suas habilidades. Dentro desse roteiro de ações, algumas situações cômicas derivadas de erros, resoluções fantásticas para problemas de aparentemente fáceis soluções, né? E entre uma ação e outra elaborada e prevista pelo roteiro, o palhaço preenche com o improviso. Esse improviso pode ser decorrente tanto do acionamento de um repertório já construído pelo atuante durante outras apresentações, quanto pode ser resultado da relação que estabelece com o público e com o ambiente, incluindo as intempéries típicas de um espetáculo de rua. Sons, cachorros, bêbados passando no meio da roda, fazendo desse palhaço não apenas um atuante, mas também um autor. Essa categorização do palhaço de rua, também como um autor, também como autor, desculpe, além do entendimento da cena do palhaço como texto, foi o que me levou ao conceito de mimesis por Aristóteles. Ressalvando também que quando pensou o conceito, o filósofo estava falando da composição do poema dramático, e não da sua encenação. Entendo a mímese como uma técnica capaz de produzir um modo determinado de reunir, dispor ou compor os fatos ocorridos. Essa reunião é construída sob o diapasão do encadeamento das cenas, no caso da mímese dramática, na oposição entre as ações de caracteres e personagens, desencadeando uma finalidade para a plateia, né, e deve ter um sentido pedagógico exemplar exercido por meio da catarse. O palhaço de rua, quando constrói a sua cena no tempo presente, além de reunir uma série de ações previstas em seu roteiro, cola a elas os improvisos decorrentes de sua relação com a plateia e o ambiente, realizando uma espécie de mímese, que não é dramática, porque ele não está fabulando absolutamente nada, nem desencadeando ações a partir da oposição de caracteres com alguma finalidade exemplar, e nem tampouco espera do público uma passividade para se atemorizar com o resultado de suas cenas. Mas se a cena do palhaço não se constitui em mímese dramática, né, sendo uma reunião e uma composição de ações, composição essa que se dá por meio de um processo de colagem pela justa posição de materiais diversos, as ações previstas no roteiro e as decorrentes do improviso com o público e com o ambiente, pela inserção de elementos inusitados, detendo certa autonomia e podendo aparecer como outros tantos ou corpos estranhos, essa mímese aproxima-se do conceito de mímese performativa de Luiz Fernando Ramos. Para Ramos, na teatralidade contemporânea, os processos miméticos realizados possuem resquícios dos pressupostos da mímese dramática, mas a cena em si não. A cena não mais representaria uma história, uma fábula desencadeada em ações para uma finalidade pedagógica exemplar e totalizadora. A cena seria uma criação, uma poesia que se instalaria, se concretizaria no ato presente aos olhos do público, exigindo desse não mais uma passividade para uma identificação. A cena agora instigaria a um tipo de pensamento, a uma reflexão ou percepção sensorial. Na cena do palhaço de rua, as ações estão reunidas em uma composição, mas não de forma desencadeada para resultar em uma fábula. Os números, os improvisos, as piadas não contam uma história totalizante. Se concretizam sob a ótica da brincadeira, dando um espaço de participação da plateia como atuante, tanto quanto o palhaço, diferenciando-se do papel de passividade exigida na mímese dramática. Para a realização dessas ações, a partir da relação com o público e com o ambiente, nós atemos ao conceito de antropofagia, não como processo de constituição de uma identidade cultural, nem tampouco de devoração do outro, mas para a construção do riso, antropofagia para o riso. O conceito de antropofagia para o riso parte do perspectivismo ameríndio identificado por Eduardo Viveiros de Castro, nas comunidades tupis após o abandono das práticas canibais. Esse conceito entende que tudo o que existe no mundo, seres humanos, animais, plantas, minerais, geografia, possui a mesma natureza, só que de formas diferentes, estabelecendo uma noção de humanidade a todos os entes do mundo. Esse entendimento leva uma busca por uma prática relacional, efêmera, de interesse pelo outro e por diversos outros de forma contínua. A relação antropofágica, não mais devoradora, seria através da relação de afecção entre o antropófago e todos os seres do mundo. A presença cênica do palhaço de rua se estabelece pela relação criativa entre o atuante, o público, o ambiente e os objetos de cena, segundo João Carlos Artigos. E essa relação criativa, no nosso entendimento, se dá pela noção do perspectivismo,
dando a esses elementos também a condição de atuante. Dessa percepção nascem os improvisos e a possibilidade de colagem desses elementos e suas ações e reações na cena do palhaço de rua com o objetivo do riso. E aí, para a realização dessa prática em sala de aula, né, a partir da noção da antropofagia, foram realizados o chamado treinamento da escuta, o desenvolvimento do poder sensual e da lógica fantástica do palhaço, e sua aplicação em campo foi através de uma atividade chamada passeio de palhaço na feira. Bom, a gente acabou as apresentações, realmente o que a gente tem visto nas mesas de discentes, as pesquisas são muito interessantes, são muito bem apresentadas, de modo geral o nível está muito bom. E ela não ficou atrás, pelo contrário. As pesquisas, para mim pessoalmente, são muito interessantes. Eu vou querer saber como é que a coisa se desenrola depois. O Hugo, né, que pesquisa a parte de voz do ator, como eu estou envolvida não com a voz em si, mas com um corpo preparado de um ator que emitiu a voz. E com isso eu comecei a ler também muita coisa sobre voz, né? Como se preparar, mas toda a bibliografia me mostrava a voz do cantor e não a voz do ator. Aí eu dizia, será que se eu fizer esse negócio vai funcionar para o ator? Porque é toda a busca de um corpo e ajude o ator a falar, cantar, se movimentar, enfim, estar em cena, estar presente, né? Então, eu vou ficar querendo saber como é que anda a coisa. O Aramis veio com o jogo, a palhaçaria, entrando numa escola de muito comum, né? Eu tenho procurado pesquisar muito como se ensina história, porque só da minha neta e odiava história. Quer dizer, não é possível. História, eu tive a sorte de ter um professor de história, eu não sei nem o que ele fazia isso, mas eu lembro que ele fazia dramatizações nas aulas de história. E hoje em dia, como a Flávia disse, o aluno não aprende ouvindo. Botar um monte de crianças de 9 anos, 10 anos, ouvindo o professor falar dos americanos, dos ameríndios, dos portugueses que chegaram, não vai dar certo. Inclusive não era só ela. Pai, eu perguntava aos outros pais, né? Como é que está o filho? Ele está entendendo história? Não, ele não tem nada. Eu comecei a ver, e vi inclusive uma professora aqui da história que estava com um trabalho sobre jogo com ensino de história. Eu tentei até ir, mas não sei se eu vou procurar para ela aqui. E não sei se esse seu enfoque vai para qualquer disciplina ou se fica restrito às aulas de teatro. Mas aí depois você fala. Eu queria chamar vocês todos para cá para abrir a discussão para a plateia, que é a coisa, uma das melhores coisas. Flávia, não sei se você conhece, tem um ex-aluno daqui, Eduardo Carlos. Ele está apresentando um projeto nas escolas, eu até mandei uma mensagem para ele, perguntando se ele está apresentando em escolas da rede pública, que ele apresentou no Colégio da América. E me parece que essa é um projeto que ele leva nas escolas até a 4ª série, mais ou menos, no colégio dela.
dela foi até a quarta série. Não sei se ele pede, mas é uma pessoa que você talvez possa entrar em contato. Eduardo Carlos. Não, eu vou ficar aqui agora, porque a letra é de você. Eu até deixei em buraco para você. Agora é de você. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria, em geral, vocês não possam primeiramente, bom dia. Na verdade, eu estou aqui porque eu me orientando, né? Você apresentou um caminho do orientador. Mas eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz em ouvi-los e pelas colocações que foram feitas aqui também, pelos enfrentamentos, né, de vocês diante de uma pesquisa ainda, né, em desenvolvimento. Fiquei impressionado, tá, com a sua performance. Eu até pensei comigo mesmo, eu vou ficar, porque não vai ter coragem de fazer isso comigo. De repente eu vi um povo saindo e todo mundo saindo, vou sair também, coisa séria. Mas lá fora eu fiquei pensando, não é possível, uma coisa aí da irmã, mas eu achei muito bacana, porque causou um estado de tensão, né, e atenção. Você conseguiu nos tirar desse ambiente confortável, né? Faz a gente pensar, né? Adentrar nesse mundo, né, da performance. E realmente isso me impressionou. Agora só quero saber assim, de você, não quero saber de você, essa é para todos. Até em função da fala do professor Cláudio Costa, você estava presente? Ele falou da questão do problema, né? O problema ele é estabelecido, mas não necessariamente ele precisa ser respondido, né? Esse é o primeiro dado. E outro, fiquei pensando muito na fala dele enquanto vocês se apresentaram. Outro dado assim, importante, eu venho de outro mestrado.